Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e isto daqui é uma live que eu estou neste exato momento que eu estou gravando, conversando com as pessoas. Tem 307 pessoas assistindo, uma live surpresa, porém, quem está assistindo agora vai estar assistindo o vídeo gravado, já editado, bonitinho, etc, etc, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre placas tectônicas. Então, vamos nessa, vai ser a minha primeira live em que eu vou ficar explicando coisas usando as imagens, tá? Então pode ser que eu me embanane um pouquinho aqui e eu vou tentar ver se eu consigo. O que me motivou a gravar este vídeo foi isto aqui. Esse site, portal.gplates.org, que mostra as datações do fundo oceânico, do assoalho oceânico. Ou seja, o que eles fizeram aqui? O que a ciência faz? É um navio que vai recolhendo amostras à medida que ele vai se locomovendo ali, né? Então, por exemplo, ele sai da costa da África e vem até a costa do Brasil e vai recolhendo amostras sempre do mesmo lugar em que ele está, indo de um lado a outro, assim. Pegando essas amostras e mandando para a datação, né? Para descobrir a idade dessas rochas. E, obviamente, fazendo todo esse cálculo, isso daí é repetido várias vezes, não foi uma vez só que fizeram, e repetiram em vários lugares do mundo, né? Em vários lugares do mundo, porque você vai ver que a gente tem uma noção muito boa da idade do assoalho do oceano. E eu achei muito legal, porque aqui, ó, tá vendo? Dá para fazer com o globo, dá para fazer de um jeito interativo, ó. Olha que legal. No caso desse mapa aqui, ele só mostra o oceano e ele exclui até as plataformas continentais, tá vendo? Então aqui, ó, as plataformas aqui do Caribe, por exemplo, ele não incluiu aqui ao redor, plataforma continental da América do Norte, a gente aqui também, né, a nossa plataforma que vai até aqui embaixo, não colocou datação nenhuma, etc, né? E tem um motivo para isso acontecer. Porque o assoalho oceânico, que é onde a crosta é mais fina, é aonde estão concentradas a maior parte das divisões e dos encontros das placas tectônicas, né? Ou seja, se você olhar a crosta de lado, né, a crosta terrestre de lado, você vai ver que ela é mais grossa onde estão os continentes e mais fina onde estão os oceanos, o que faz todo sentido, né? Porque a água escorre para onde a Terra é mais baixa, né? Onde é mais raso. Exatamente por isso são áreas de crosta mais fina. E faz todo sentido que as rachaduras das placas tectônicas estejam ali, né? Mais fácil de quebrar, entre aspas, digamos assim. Então esse é um dos motivos de por que geralmente o pessoal não coloca aqui as idades presentes nos continentes. Outra questão também é que do lado de fora do oceano, em que você tem uma interação com a atmosfera, por exemplo, as rochas estão sujeitas a um certo tipo de intemperismo e de erosões que os oceanos não estão. E vale lembrar que várias partes do que hoje são continentes já foram oceanos, porque já eram áreas mais rasas em determinado momento. O continente, né, a crosta engrossou ali através de erupções vulcânicas e tal, e aquilo que era oceano deixou de ser oceano para virar continente. De vez em quando vice-versa, eu já vou explicar. E, portanto, se acaba tendo nas áreas continentais uma coisa um pouquinho mais complexa do que simplesmente, né, uma datação um pouco mais, entre aspas, mais ordenada do que você tem nos oceanos. Quer ver? Eu peguei aqui uma imagem. Esta é a datação das rochas da Terra que nós conhecemos, né, incluindo o assoalho oceânico e a superfície dos continentes e das plataformas continentais. E dá uma olhada aqui, que bagunça que é e como que é difícil de entender. Para as pessoas menos familiarizadas, você mal consegue ver onde é que estão os continentes, onde é que está o fundo do oceano, né? E olha que legal, e esse mapa, ainda que ele está muito bem feito, ó, você vê que você consegue ver até as partes de relevo, né? É interessante, essas partes mais roxas aqui que ele colocou são extrusões vulcânicas submarinas mais recentes, que acabam culminando em ilhas, né? E as datações do fundo do oceano, que são muito parecidas com essas daqui que eu tinha mostrado, ó, tá vendo? Daqui eu vou voltar para o mapa em 2D e aí vocês conseguem ver todos esses recortes aqui, todas essas faixas aqui sendo, né, de abertura, né, da onde estão os limites das placas tectônicas, aqui também nesse mapa. Só que esse mapa tem aqui o conteúdo, né, as datações também na superfície dos continentes. Então, você vê aqui a bagunça de cores, você tem aqui essa legenda, ó. Tá vendo? Então, ó,
Quaternário é essa cor rosa meio assim. Aí depois Mioceno é mais amarelado, Oligoceno, não sei o que, babá. E Cretáceo superior, Cretáceo inferior, tal. Aí isso aqui é mais pro assoalho oceânico, né? E aí você tem as outras aqui, ó, tá vendo? Tem Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico superior, inferior, Neoproterozoico. Aqui começa pré-cambriano, né? Então você começa a ver, ó, tá vendo? Arqueano. São essa cor de rosa mais forte aqui. Então, por exemplo, aqui as rochas da Austrália. Aqui, isso aqui é arqueano, ou seja, tem bilhões de anos essas rochas aqui. Tem bilhões. Né? Aí você vai mudando aqui qual é a legenda aqui, ó, tá vendo? Mesozoico, né, na parte continental, aí entra no Triássico, Jurássico, Cretáceo, tá aqui esse verde água aí, mais ou menos, né? Então tá aqui, ó, tudo Mesozoico aqui, aqui todo o meio da Rússia aqui, de Mesozoico, esse pedaço. Vamos ver aqui no Brasil onde tá o Mesozoico. Olha aqui, ó, Bacia do Paraná, né, que tem o derramamento lá do Bauru, né, o Serra Geral, e aqui o deserto do Botucatu. Então você tem toda essa parte aqui, ó. Aqui tem um pedaço da São Franciscana, tem um teco aqui em cima, aqui bom, enfim, né, e aqui no sul do Brasil você tem essa parte, aqui, onde é que é esse roxo aqui no sul do Brasil? Devia ser Triássico. Vamos lá. Ah, tá, é que são províncias ígneas, né? Eles marcam como província ígnea, né? Ou seja, esse aqui é o derramamento do Serra Geral, né? Enfim. Pois bem, então você vê que isso aqui é uma bagunça, né? Quando você está falando de continente, você tem toda essa questão do intemperismo, de vento, chuva, de sobreposição de sedimentos e depois as modificações, né? Então é uma coisa um pouco mais confusa. No assoalho oceânico, como está a maioria dos recortes, né? Você tem terrenos, entre aspas, mais novos. Vou mostrar aqui então uma imagem para vocês que está aqui, ó, onde estão as placas tectônicas. Eu peguei aqui uma imagem da Wikipédia, mas olha que interessante. Você consegue ver aqui onde estão as placas tectônicas, apesar de que esse aqui não tá tão claro. Vou pegar esse aqui, ó. Dá uma olhada como as divisões das placas tectônicas, elas estão todas nos oceanos, ó. Então você vê aqui, a gente tem 7 placas principais hoje, né, no planeta, porque elas foram mudando com o tempo. E eu pretendo fazer um outro vídeo depois mostrando a dança dos continentes de uma maneira um pouco mais ilustrativa para vocês, tá? Vou ver até se eu chamo alguém para ajudar e tal, para mostrar até a criação dessas placas tectônicas, porque, digamos assim, a crosta terrestre é como se fosse uma casquinha, né? Então, ela quebra em alguns lugares e vai ser aonde? Onde os pontos ali estão mais suscetíveis à quebra. Só que como a gente está falando de rocha, que pode liquefazer e grudar, eventualmente você vai ter placas que se fusionam e depois placas que se quebram novamente. Então, as placas tectônicas atuais não necessariamente são as mesmas placas tectônicas do passado. No nosso caso, né, a gente costuma começar a contagem a partir do começo ali do Fanerozoico, né, coisa de 520 e poucos milhões de anos atrás, e mais especificamente depois, quando a gente está falando da separação dos continentes, 252 milhões de anos atrás, né? Então, hoje a gente tem 7 placas principais, que tem coincidência com os continentes, né? Mas você vê que a divisão dessas placas, ela é oceânica, ela é em regiões em que a crosta terrestre é mais fina. Então você tem a placa do Pacífico, tá aqui, que é a maior de todas. Nessa visão aqui fica difícil de enxergar, mas aqui, não é aqui. Aqui, ó, dá para ver a placa do Pacífico, tá vendo? Ela é tudo isso daqui, ó. Aí você tem a placa indo-australiana, que pega a Índia e a Austrália, que às vezes o pessoal coloca como tendo dividida também, mas aqui no caso não, né? Então a placa indo-australiana, que é todo esse pedaço aqui. Então, 2 placas, a Pacífica, indo-australiana, a placa Eurásia, né, da Europa e da Ásia, que é essa placona gigantesca lá em cima, que, se não me engano, até ela é maior do que a do Pacífico, mas eu vou ficar devendo essa informação aqui. Africana, América do Norte, América do Sul, Antártica. E a placa Antártica. Aí aqui é muito legal, porque como você pode colocar em 3D, a placa Antártica fica mais evidente, ó, você consegue ver ela livre da deformação do mapa, né? Então é muito interessante. E além dessas 7 placas maiores, você tem também várias plaquinhas menores. Várias delas. Não são poucas, não. São várias. Você tem algumas mais importantes. Algumas não são nem tão plaquinhas assim, como, por exemplo, a placa de Nazca,
E eu já vou falar sobre ela, que é essa placa que pega toda a lateral da América do Sul, tirando o extremo sul, né? Que também é um teco do Pacífico aqui. Aí você tem a placa de Cocos, que é do istmo da América Central, mas também do lado do Pacífico. Tem a placa Juan de Fuca, que ela é bem pequenininha mesmo, que ela pega ali aquela parte que está na divisa entre Canadá e Estados Unidos, né, também do lado do Pacífico. A placa do Caribe, né, que também é uma separação. Você tem a placa das Filipinas, tá vendo aqui? Tem a placa Scotia, que eu vou mostrar para vocês aqui. Scotia Plate é aqui embaixo, ó, tá vendo? É na divisa, é a continuação do biquinho da América do Sul e até encostar num pedaço da Antártica aqui, né? Na parte da Península Antártica, né? Então você tem aí essas placas menores, são várias, tá? São, sei lá, umas 12 ou 15 dessas plaquinhas menores, eu não vou falar de todas aqui. Um dia eu faço um vídeo só para apontar claramente todas elas, mas aí eu faço um desenho, uma coisa mais bonitinha, né? E aí eu tento fazer, ó, tem a placa da Carolina aqui, que é também na Oceania, etc. Por quê? Justamente porque vai quebrando aos poucos, né? Vai craquelando ali, dependendo de quais são as forças que vão empurrando essas placas na astenosfera. Cada placa vai para uma direção diferente, né? Pelo menos por enquanto. Quando modificam-se as pressões no subsolo, né, abaixo da crosta, aí essas pressões vão fazendo com que as placas se movimentem em direções diferentes. Então, por exemplo, que nem aqui na região do Mediterrâneo, você tem a placa da Arábia, que está aqui, encostado na placa da Índia e na placa africana, e você tem outras plaquinhas aqui no meio. Então, por exemplo, você tem a placa da Anatólia, que é a placa da Turquia, na verdade, né? Que é justamente onde teve um terremoto terrível recentemente. Tá vendo, ó? A placa da Anatólia, aqui nesse pedaço. A parte aqui, ó, tá vendo a divisão da placa da África com a placa da Europa, que passa justamente por aquela região de vulcões da Itália, né? Aqui perto na Sicília e tal, que você tem o Etna, o Vesúvio, né? Que destruiu Pompeia lá, né? O Stromboli. E você tem essa placa do Mar Egeu, que pega aqui esse pedaço da Grécia, né? Então é uma coisa bem interessante quando você vai olhar exatamente nos pedaços do planeta, né, em que você tem maior questões sísmicas e vulcânicas também, né? Ó, aqui tem outra que é de um artigo aqui, um artigo de 2013, ó. Também está aqui várias dessas placas aqui sendo demonstradas, tá? Ah, olha que legal aqui. As demonstrações de terremotos, né, em 2016, mostrando bem as divisões das placas. Olha, não é por acaso, elas coincidem com o encontro das placas, ó. E você tem as áreas mais ativas, que são essa região do Pacífico, já vou explicar por quê. Essas regiões aqui, todas a oeste das Américas, como no caso os dois continentes, né? E aqui tudo em volta das Filipinas, na Indonésia. Vou pegar outro aqui, ó. Aqui já é de 1963 a 98, o mapa de todos os epicentros de terremoto que aconteceram nesse intervalo de tempo. Olha isso! É praticamente um desenho das placas tectônicas, sabe, tipo do encontro das placas. É praticamente um desenho. Aqui estão as placas de um jeito um pouco mais didático, ó. Devia ter mostrado isso aqui primeiro. Tá vendo? Aqui são as placas principais, né? E interessante, eles já colocaram aqui uma divisão da placa africana para a placa somali, né, que não necessariamente dá para você dizer que ela está completa, porque você tem um rift africano que corta aqui essa região do planeta, né, e esse rift africano ele ainda não se completou para você colocar de fato uma placa da Somália e uma placa africana, mas no caso aqui eles colocaram. Pois bem, o que é que tem de interessante nesse planetinha aqui, ó, nesse planetinha? Eu sei que talvez a minha cara esteja atrapalhando aqui no canto e eu não estou vendo o quanto ela está atrapalhando. Mas se estiver atrapalhando demais, na hora que eu fizer a montagem da edição, eu coloco. Aqui no cantinho, exatamente no cantinho em que... Aqui, ó. Tá vendo? Você tem a idade em milhões de anos da crosta oceânica. Tá? Então você tem aqui de 0 a 320 milhões de anos. Aqui, na verdade, até um pouco mais, né? Então... Começa no vermelho, no caso aqui, um vermelho bem escuro, vai indo para um vermelho mais claro, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e depois violeta, né? Ele fez uma gradação aqui com as cores do espectro visível, né? E aí você começa a ver isso daqui. Olha que interessante. Você vê que a linha do oceano aqui
ela é do mais jovem para o mais antigo, à medida que ela se afasta da cordilheira do meio do Atlântico aqui. Então você tem a cordilheira do meio do Atlântico, com rochas muito jovens aqui, ó, tá vendo? Com o vermelho bem escuro, são rochas bem jovens, e elas vão ficando mais velhas à medida que você se afasta do oceano. Até chegar aqui, num ponto em que ela fica violeta mesmo, perto da plataforma continental, de um lado e do outro. Vai ficando violeta, passa pelo verde aqui. A coisa está demorando um pouquinho para carregar aqui a coisa, mas está indo. Tá vendo? Aí você tem umas áreas muito antigas, como por exemplo essa área aqui do centro do Pacífico. Você vê que tem aqui uma área roxa bem ampla, né? Indicando que são rochas muito antigas. Você tem aqui no Mediterrâneo, o Mediterrâneo é um oceano antiquíssimo, né? Então tá aqui também uma área roxa aqui. Eu pretendo fazer um outro vídeo depois explicando sobre o Mediterrâneo. Tem uma área bem antiga aqui, por exemplo, que separa Madagascar da África. Uma coisa que eu tinha falado sobre placas que surgem, estão quebradas, depois elas se grudam de novo, depois quebram outra vez. Madagascar e a África são tecnicamente dois continentes diferentes, quando você fala do ponto de vista de história geológica. Só que hoje a divisão que existe entre Madagascar e África não é mais uma quebra de placa. Ali houve uma fusão e aquela separação de placas entre Madagascar e África consolidou. Houve uma separação muito antiga, muito antiga. Você vê aqui com mais de, pela conta aqui deles aqui, uma coisa de 150, 200 milhões de anos aqui, né? Tá vendo? Ó, entre 200 e 160 milhões de anos, foi ali no começo do Jurássico, você tem essa separação entre Madagascar e a África, né, e o continente africano. E aí, depois disso, você tem uma consolidação dessa separação. Então você vê que a África e Madagascar se separaram há mais tempo, muito mais tempo, do que a África e a América do Sul. A separação da África e da América do Sul é muito mais recente do que da África com Madagascar. Tá vendo? Então aqui você tem a separação, vou deixar para cá, ó. Tá vendo, ó? Como aqui você tem rochas muito mais jovens, mesmo quando você vai para os extremos, e aqui você tem rochas muito mais antigas. Por quê? O Atlântico Sul, por exemplo, ele só começou a abrir a partir de 120 milhões de anos aqui, ó. Tá vendo? No Cretáceo inferior, digamos assim. Na verdade, ele começa um pouco antes, né? E aqui, por exemplo, tá vendo? O Atlântico Norte, né, a separação entre a América do Norte e o norte da África, começou muito antes. Tá vendo? Começou já no finzinho do Triássico, comecinho do Jurássico ali, entre 210 a 190 milhões de anos, mais ou menos. Então você tem aqui já a coisa muito mais né, com um violeta, né, e um azul escuro, indicando uma idade maior. Mas eu acho muito legal essa parte aqui, justamente porque você consegue ver a gradação inteira do arco-íris aqui, ó, do mais novo para o mais antigo. Você sabe direitinho para onde as placas estão indo. Elas estão se afastando aqui. Aqui elas estão se afastando. Você consegue observar isso daqui de uma maneira muito clara, vendo essas datações que foram feitas no assoalho oceânico. E olha que interessante, se você está vendo o Oceano Atlântico Sul, por exemplo, se abrindo, então você está vendo a África e a América do Sul se afastando, e, portanto, onde há a Cordilheira Mesoatlântica, você tem rochas cada vez mais novas, elas estão se formando. Tecnicamente, do outro lado era para você ter rochas antigas, né? Porque elas não estão se formando. Do lado dos Andes aqui, né, você deveria ter rochas antigas. Só que você tem o quê? Rochas novas, ó, rochas recentes. Aqui no meio do Pacífico, você tem nova crosta se formando aqui, com datações super jovens. E as antigas estão só aqui para o lado mais oeste do Pacífico. Oeste, ou leste, né? Porque quando você está aqui na linha da data, o leste e oeste muda, né? Mas mais para essa parte aqui, perto das Filipinas, né? Mais para o norte da Polinésia aqui. Tem uma formação de placa aqui. Então como? Me explica isso, né? Como é que pode ser verdade uma porra dessa, Batman? Né? Como é que você tem placa nova sendo formada dos dois lados, se os continentes estão se afastando? E aí é que é o mais interessante. Porque a dinâmica das placas importa e cada uma delas está indo para um lado diferente. E é por isso que eu peguei aqui duas imagens muito legais sobre como que acontece quando você tem um encontro de placas tectônicas. Então, no caso aqui, eu vou pegar esse
esse conteúdo aqui, que eu acho que está mais didático. Está aqui a crosta terrestre, né, a litosfera, no caso. E você tem a astenosfera, que é justamente a camada de manto abaixo da crosta, que é uma camada líquida, né, de rocha líquida, porém submetida a uma pressão e temperatura tão fortes, né, uma temperatura tão alta e uma pressão tão forte, que ela se comporta como sólida. Mas são essas mudanças de pressão interna que determinam para que lado vai uma placa, né, para que lado que ela vai. No caso aqui, eles estão colocando aqui, ó, por exemplo, aqui uma crista oceânica, porque uma placa está indo para um lado e outra placa está indo para o outro aqui, né? Nesse exemplo que eles fizeram. Quando as placas se afastam, não tem como ficar um buraco. Não dá para você abrir e deixar um buraco aberto para você conseguir ver o que está lá embaixo. Não dá, porque lá dentro tem muita pressão, então há extrusão de material. E aí isso geralmente formam os vulcões oceânicos, aqueles vulcões que estão embaixo do oceano. E a rocha, quando ela entra em contato com a água, ela geralmente solidifica muito rápido e vai formando crosta nova. A crosta nova vai se formando e, portanto, as datações mostram ali uma idade inferior, uma idade mais recente, né? Inferior não, uma idade mais recente, exatamente nessas coisas aqui, nessa região aqui. E quando você tem o encontro de duas placas, geralmente o que acontece é o fenômeno de subdução aqui, ou seja, uma placa entrando embaixo da outra. Quando essa placa entra embaixo da outra, geralmente você tem uma área mais grossa de crosta. Quando uma placa entra embaixo da outra, geralmente você tem aqui o engruvinhamento, né, o amassamento aqui de uma das placas, e isso acaba gerando uma cordilheira, né? Então você tem uma área de crosta mais grossa, em que você tem uma cordilheira se formando. Então aqui tem uma outra imagem, né, ó, que está claramente aqui uma placa embaixo da outra e a cordilheira se formando aqui. E é muito comum que do lado aqui você tenha uma fossa, ou seja, uma área de uma profundidade oceânica muito grande na lateral aqui, que é justamente aonde a placa está afundando. Que você tem uma profundidade maior, né, que você tem uma crosta mais fina, e do outro lado você tem uma crosta mais grossa, porque você tem duas placas se empilhando, né? E aí formam-se as cordilheiras e tem uma atividade vulcânica muito intensa, etc, etc. Então você consegue observar isso, e você tem um terceiro tipo de movimento de placas, né? Você tem, no caso, a placa que está se encontrando, as placas que estão se separando, e você tem também as placas que estão deslizando. Então é uma para um lado, outra para o outro, elas deslizam, não necessariamente elas estão se sobrepondo ou se afastando, elas estão só deslizando, uma vai para frente, outra vai para trás, e aquilo também é um encontro de placas que é possível de acontecer, um movimento de encontro de placas que é possível de acontecer, beleza? E uma coisa que eu queria falar para vocês é que é muito interessante, são essas linhas retas aqui que você observa, tá vendo aqui, ó, como você tem essas linhas aqui retas. Isso daqui não é uma questão da imagem aqui. Isso daqui você observa no mapa real. Ó, tá vendo aqui, ó, como você tem essas linhas aqui, que no caso do mapa aqui estão na horizontal, como elas crescem dessa maneira. Isso são as áreas de atrito, de pedaços da crosta, né, que quando ela vai se formando, né, as placas vão se abrindo, né, vão se afastando, você tem essas regiões de fratura. É como se fosse uma ruga, né? É uma ruga ali, né, por causa justamente da fragilidade ali daquela região da crosta em que ela vai, sabe, se quebrando. Então é muito interessante você observar essas linhas horizontais que se formam aqui justamente nessa região de quebra, né, ó, que são exatamente áreas em que a crosta fica mais fina e ela se quebra de uma maneira até geométrica, digamos assim. Não é exatamente geométrico, né, mas enfim. Aqui no caso aqui é uma quebra, isso daqui eu acho que é do mapa. Eu acho que quando você olha no Google Maps, essa quebra aqui não é tão abrupta, aqui perto da Islândia. Ó, tá aqui. Não, ó, tem uma quebra bem abrupta aqui sim, ó. Tá vendo? Na separação entre as duas placas. Ó, que interessante. Tem aqui, ó, a placa da América do Norte e a placa da Europa, separando aqui. Aí tem essa quebra
né, no sentido leste-oeste, e depois volta a crescer. E no caso a Islândia está no meio das duas placas, né? Tá vendo? Aqui, ó. A linha, né, da separação entre as placas aqui, e ela continua aqui para cima. Olha que interessante, corta a Islândia de ponta a ponta. São um dos poucos casos em que você tem o encontro das placas em região de terra seca, né? O outro exemplo é justamente a Índia, né, em que você tem aqui a formação dos Himalaias, que é um encontro de placas também, né? Então tá aqui, ó, a placa da Índia, né? Você tem um encontro de placas aqui na região dos Himalaias. Mas é porque é um encontro razoavelmente recente, né? Mas tirando isso, em praticamente todas as outras, você tem aí na região oceânica, né? Então você tem aqui, até nesse mapa aqui, estão as linhas de quebra, ó, tá vendo? Então as linhas de quebra das placas, em que você tem essas formas mais ou menos geométricas aqui. Isso aqui não é arredondamento de quem fez o mapa, não. É mais ou menos nesse formato mesmo que vai acontecendo a quebra da placa, né? É uma coisa bem interessante. É tipo gelo rachando, né? Só que no caso não é gelo, né? É outra coisa. Mas não deixa de ser o estado sólido de outro material. Muito bem. E agora é que é a parte mais interessante. Para que lado estão indo as placas? E aí eu vou pegar um canal de um cara e eu vou gravar outro vídeo mostrando isso daqui mais em detalhe. Um cara que chama Christopher Scotese. Scotese, né? Mas ele é americano, se não me falha a memória. Que é um cientista, é um geólogo, que é um dos caras que mais trabalha com essa questão dos mapas. É praticamente impossível você trabalhar com paleontologia hoje e tentar colocar num artigo um mapa em que você plota, por exemplo, aonde foi encontrado isso ou aquilo no período Jurássico, no Triássico, no, sei lá, no Ordoviciano, e não usar um mapa do Scotese. Ou então, se você for buscar na internet, você achar um mapa do Scotese. Né? O cara, ele é muito bom nisso. Você vê que o canal do cara já tem o mapa mundi aqui com as datações no leito oceânico, né? Então você vê, o cara é incrível. E ele tem vários e vários e vários vídeos mostrando exatamente esse tipo de coisa, tá? Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, em que ele mostra, tá no mudo aqui para não ter problema, e eu não vou maximizar porque aí eu consigo manter a minha cara feia aqui no cantinho para vocês continuarem vendo, tá? Então, ó, de 400 milhões de anos até hoje. Ó, o Scotese e esse Ellen aqui, ó. Essa animação ilustra as placas tectônicas, o desenvolvimento delas na Terra, da litosfera durante os últimos 400 milhões de anos. Olha que é tosco, mas é um tosco fofo, né? O cara só colou o negócio em cima. Eu me identifico. Christopher, eu me identifico com você na capacidade de deixar a coisa mais bonitinha, né? Uma coisa meio artesanal, assim. É baseada nos dados de assoalho oceânico, né? Polos paleomagnéticos, e informações paleoclimáticas e paleobiogeográficas, né? E as regras das placas tectônicas, entre aspas, né? Enfim, são os princípios que o pessoal tem. Então vamos lá. Está aqui, ó, 400 milhões de anos, mas aqui ainda é a formação. Aqui ainda é a formação da Pangeia, né? A Pangeia estava se formando. Eu vou adiantar então para 251. Volta para cá. 252, maravilha. É certinho começo do Mesozoico. Comecinho do Mesozoico. Pangeia. Todos os continentes unidos ali. E você tem ali, você vê que o cantinho aqui da Ásia, né, da China, para o canto ali, e no caso da Nova Guiné lá embaixo, formava uma abertura para um oceano, né, que depois, esse oceano é chamado de Oceano Tétis, né, o Oceano de Tétis, que é digamos assim, esse oceano interno gigantesco que tem ali, que, entre aspas, vai de uma maneira que talvez alguns geólogos fiquem putos, esse oceano Tétis, de alguma maneira, o que sobrou dele hoje é o Mediterrâneo. Mas, enfim, vocês já vão ver que eu estou falando isso. E aí aqui a América do Sul e a África grudada, a América do Norte aqui grudada na África também, pedaço da Europa aqui em cima, aqui o Ártico e tal, não sei das quantas. Então vamos ver aqui, ó. Ó, a Pangeia está se ajustando, está se ajeitando à medida que vai passando o Triássico. E no caso aqui não tem as divisões de placas oceânicas, tá? Depois tem um outro mapa do Scotese que eu faço um outro vídeo para mostrar para vocês, tá? E começa a quebra da Pangeia já. Você já tem um continente do norte, um continente do sul que estão se desenhando, mas ainda não separaram. Aí está aqui, ó, tá começando a afastar. 204, vai começar o Jurássico.
Vai começar o Jurássico, tá ajustando ali, 185, começou a quebrar aqui, ó. Começou a quebrar a América do Norte e América do Sul, aqui Europa, né, aqui no caso Portugal, né, e o oeste do Canadá aqui, o leste do Canadá. Enquanto isso, aqui embaixo tem um blocão gigante que está meio que funcional e vamos nessa. E pronto, separou, Atlântico Norte. Uns 170 milhões de anos atrás, mais ou menos, Atlântico Norte. Está aqui. América do Norte se separa do norte da África. Tá? Então aqui Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Senegal e aqui Estados Unidos e Canadá do outro lado. Começa a separar e já começa a abrir o Caribe também. América do Norte e América do Sul já começam a se separar. Né? Então você já começa a ver ali. E aqui embaixo, olha que legal. Olha que legal. Aqui embaixo, Madagascar e a África já começam a separar, como eu falei para vocês. É mais antiga a separação de Madagascar da África do que de todos os outros continentes do Sul. E isso é muito interessante, porque o que une Madagascar e África hoje são questões geopolíticas e antropológicas. Não são questões geotectônicas, por exemplo, e nem biogeográficas. Porque a fauna de Madagascar é completamente diferente da fauna da África. E não é à toa. Madagascar é como se fosse um outro continente. Ela se separou há muito, mas muito tempo. E você tem até uma proximidade maior com a Índia, porque você vê como a Índia está grudada em Madagascar, e até o Cretáceo as duas estavam juntas. Até o Cretáceo, Madagascar e a Índia estavam juntas. Então, quer ver? Vamos continuar aqui. Ó, vai abrindo o Atlântico Norte, 161 milhões de anos. Estamos indo para metade do Jurássico aqui. Ó, Madagascar e África separando. Aí aqui você tem a Antártica já separando da África também. O Caribe já está abrindo. E do outro lado, e que legal, são essas setinhas, tá vendo? É para onde está indo as placas. Ó, a placa está subindo aqui, ela está se espremendo aqui desse lado aqui, ó, do Pacífico. E vai indo. E vai separando. Olha que legal as idades, ó, tá vendo? Que sempre vermelho, à medida que vai envelhecendo, vai ficando mais claro, ó. À medida que vai envelhecendo a rocha, ela vai ficando mais clara. Aqui em cima também, eu já vou mostrar a parte do polo, né? Porque por causa da deformidade do mapa fica meio difícil de entender. E aí vai indo lá, vai abrindo. Aí começou a abrir o Atlântico Sul. E começa a abrir lá por baixo. Né? A Argentina separando do sul da África, né? Aqui, ó, o Rio Grande do Sul separando da Namíbia. E aí aqui já começa uma outra quebra. Ó, tá vendo? A Antártica e a Austrália, que vão demorar para separar, se separando da Índia e Madagascar. Ó, tá vendo? Índia e Madagascar continuam juntas, já estão separadas da África faz tempo e estão se separando dos outros continentes do Sul. Aqui, no caso, a Antártica e a Austrália, né? Então você começa a ver já essa separação. Enquanto isso, a América do Norte e Europa e Ásia estão grudadinhas ali. O baile já vai adiantando, 118 milhões de anos, tal, plá. Ó, dá uma olhada aqui, ó. 109 milhões de anos, a gente está no meio do Cretáceo. Você começa finalmente a separar totalmente a América do Sul da África, ó. E o Atlântico Norte já está todo aberto, já plenamente como está. Está começando a separar a Europa definitivamente, né, a Europa da América do Norte aqui, mas você ainda tem toda essa área aqui do norte. E você já tem uma separação completa da Austrália e Antártica, né? Austrantártica, podemos chamar assim, da Austrantártica, do continente Indo-Malgache e da África, né? E aí vai indo, vai abrindo, ó, 102 milhões de anos. Agora já separou tudo, a Madagascar e a Índia já são uma ilha isolada do resto. Ó, aqui vai indo, ó, aqui a placa da América Central, que grudou aqui. Olha como já está antiga a separação, aqui já está amarela, ó, a separação da América do Norte e da África, porque o Atlântico Norte separou muito antes, né? E vai indo, e vai indo, e vai indo. E isso que eu estou mostrando só desse ponto de vista. Eu não estou mostrando o outro lado, que é o Pacífico, né? Ele está mostrando aqui, mas está uma deformidade tão grande que eu não vou nem entrar nesse aspecto aqui. E aí vai separando, ó. Por enquanto, rochas recentes. Aí a Antártica separou da Austrália. Deixa eu ver quanto que separa aqui, ó. Ó, já quando começa, ó, já estamos no Cretáceo superior, você tem a separação da Antártica da Austrália, aqui embaixo. Eu acho que agora eu estou atrapalhando. Ó, tá vendo a separação da Antártica com a Austrália aqui, ó. Você tem a separação aqui, você já tem a separação, mas ó como ainda tem uma nesguinha grudada aqui da América do Sul com a Antártica, ó, tem uma nesguinha aqui.
que aí tem toda a questão da dispersão dos marsupiais, que é uma coisa interessante, né? Como os marsupiais, eles trafegavam pelos continentes do sul, nessa época em que a África já estava separada, mas você ainda tinha a América do Sul, a Antártica e a Austrália grudadas. Aí você, depois da Antártica, congelou e só sobrou marsupial aonde? Na Austrália e na América do Sul, né? Que é o saruê, né? O gambazinho e tal, não sei o que eu vi esses dias na rua. Vamos continuar aqui, 81, 70. Ó, pera lá, eita, avancei muito rápido aqui, ó. Pronto, 90 milhões de anos. 90 milhões de anos, Índia e Madagascar finalmente se separam. E aí vocês vão ver como a Índia caminha rápido. Como que os fluxos da astenosfera fizeram a placa indiana caminhar, entre aspas, muito rápido ali pelo Oceano Índico, né? Você vê de 90 milhões de anos, ó, a coisa tá indo e a Ásia tá baixando, né? E aí olha como já tá abrindo aqui a América do Norte, da Europa e, no caso, mais da Groenlândia do que do resto, né? A Groenlândia que é considerada América do Norte hoje, né? Mas tem questões geopolíticas também envolvidas. Aí dá uma olhada aqui, ó, como já tá uma posição mais ou menos, e a gente está no fim quando acabou de acabar o Cretáceo. Ó, aqui é na época que caiu o meteoro, o asteroide que matou a maior parte todos os animais de grande porte, né, da era lá dos dinossauros. Então caiu mais ou menos aqui pela península de Yucatán, né? Que você vê que era uma área mais oceânica aqui. E essa era a conformação. Você vê que a América do Norte e a Europa já estavam praticamente separadas. Você tinha uma ligação ali pelo Estreito de Bering da Ásia e América do Norte, que não dá para ver aqui. Já está aqui a separação de praticamente todos os continentes. A Índia no meio do Oceano Índico. A Austrália já está separada, a América do Sul já está separada, a África está isolada temporariamente, tá? E aquele oceano gigantesco que se formava aqui, no caso, não deu para ver, né? Ele acabou fechando no Mediterrâneo. Ó. Quer ver? Se eu colocar aqui em velocidade máxima, vou colocar uma velocidade maior. Tá aqui, ó, o Paleotétis, tá aqui esse oceano, Ó, e o oceano vai se formando por aqui. Ó, a quebra da crosta. E dá uma olhada aqui, ó. Aquele oceano se fechando, a Índia vindo para cima e o que sobra do oceano Tétis é o Mediterrâneo. É um troço bem interessante, né? Como o Mediterrâneo é uma coisa louca, né? 66, 64. Vai. Aqui já está no Cenozoico, já está no comecinho da nossa era, né? Da nossa era geológica, do Cenozoico. 64 milhões de anos. A Índia está aqui no meio do oceano ainda. Ela está aqui parada aqui no meio do oceano. Ó, como a Índia já está... Olha como a Índia vai rápido, cara. A gente estava em 64 milhões de anos, 65, ela está no meio do Oceano Índico. Aqui também eu coloquei na velocidade máxima aqui, rápida. Mas, ó, 58 milhões, 10 milhões de anos depois já está... Ó, 10 milhões de anos depois já está quase grudado aqui. Madagascar já está isolada no mesmo lugar, né? E, blum, pronto. 48 milhões de anos, ou seja, você vê que em 66 ela estava no meio do Oceano Índico. 48 milhões de anos a Índia já colidiu com a placa da Ásia. E já está começando a formar os Himalaias. 48 milhões de anos atrás. E, enquanto isso, o Oceano Atlântico já está lindão. Já está abertão, etc. Né? Tá bonitão. E ó, a Groenlândia já está separando da Europa. Ó, como a Groenlândia já está separando da Europa para se formar ali uma ilha no meio do Ártico ali. Então, continua. Ó, olha a Índia engruvinhando a placa da Ásia, né? Ela está espremendo ali, fica aquele papel dobrado, assim, né? Aquela massa, parece uma toalha, né? Que você amassa, assim, você dobra e a toalha forma as ondinhas, né? O Himalaia é literalmente isso, né? É uma área toda dobrada mesmo, toda amarfanhada ali, né? E aí vai indo, olha como essa região aqui do Mediterrâneo antiga, tá verde também aqui, ó. Pronto, aí agora já a Índia grudou aqui na Ásia. E bom, aí é só a parte de ajeitar, né, para ficar uma conformação parecida com o que tem hoje, né? Ó. Tá vendo? 9 milhões de anos atrás, 1 milhão de anos atrás e hoje. Estamos aqui no dia de hoje, né? Aí depois ele vai fazer o caminho contrário, né? O Scotese é cheio disso, né? Depois ele vai pegar a animação e vai fazer o contrário, ele vai grudar outra vez. Né? Mas enfim, a gente está aqui e aí você chega nesse mapa aqui, é o mesmo mapa daqui desse negócio, tá vendo? É a mesma datação, as mesmas coisas. E aí, para entender esse mapa, você tem que ver
Agora, para onde está indo cada placa, que foi o que mostrou ali. Então, vamos entender agora essa... vou olhar algumas, eu não vou olhar o mapa inteiro, né? Mas só para olhar algumas partes que eu acho que são interessantes da gente ver. A direção em que as placas estão se locomovendo. Bom, que a África e a América do Sul estão se afastando, isso é meio óbvio, né? Então, você vê aqui, ó, os vetores de direção, né? Um para um lado, outro para o outro, está aqui as placas se afastando, né? Elas estão indo cada uma para um lado, aqui, né? E se tem aqui no Ártico, olha que interessante, como o risco ele vai se estendendo para cá do afastamento, que eu mostrei para vocês no vídeo do Scotese lá, que é a Groenlândia separando da Eurásia, né? Então você vê que está aqui essa separação. E o que acontece então com a América do Sul? Se ela está se afastando para um lado, quer dizer que para o outro lado ela está se aproximando. Só que, olha que legal, a placa de Nazca, que é a placa que está do lado oposto à placa da América do Sul, a placa de Nazca, que é essa aqui, ela também está se locomovendo. Só que ela está se locomovendo para o outro lado, em encontro à placa sul-americana. Então, toda essa região do Chile aqui, do Peru, do Equador e tal, não sei o que, está sendo espremida ali nesse cantinho, entendeu? Está sendo espremida, está indo para um lado, né, a placa de Nazca, e está se afastando da placa do Pacífico. E aí é por isso que aqui você tem todas essas rochas novas se formando, porque você tem a placa do Pacífico aqui abrindo, né, se afastando da placa de Nazca. Ou seja, a placa de Nazca está crescendo para um lado, a placa da América do Sul está crescendo para o outro. É uma coisa muito interessante isso daqui. Uma placa está indo para cá e outra está vindo para cá. E aí você vai aqui nas placas tectônicas e você vê... Opa, vem cá. Aqui é onde é que estava lá. Aqui, ó. O mapa de abalos sísmicos. Olha aqui a região da lateral aqui da América do Sul. A placa da América do Sul, ela não só ela está se afastando da placa da África, como a placa de Nazca, que está do outro lado, está vindo de encontro. Então são duas placas em movimento vindo para cá. Não é que uma está parada e a outra também. Não, elas estão em encontro. E é por isso que os Andes estão sempre aumentando. E tem muito vulcanismo e tem também muito terremoto. Né? Então é por isso, porque eles vão se juntando, vão se amontoando aqui. E isso vai gerando esses dobramentos ali da crosta terrestre. Né? Dobramento que algumas pessoas dizem que não existe, né? Que rocha não dobra, não sei o quê, mas sim, existem. Esses dobramentos existem, eles são muito bem conhecidos. Aí o que acontece? Dá mais um exemplo. A América do Norte, mesma coisa. Só que a América do Norte, olha que interessante, aqui você tem aquele direcionamento que metade está indo para cima, outra metade está indo para baixo. Então não está tendo nenhuma uma placa entrando embaixo da outra e nem se afastando, elas estão só se esfregando, que é onde tem a falha de San Andreas lá, né, que é a península da Califórnia, tal, é aqui, né? Mais ou menos por aqui. Aqui você tem essa plaquinha, né, a Juan de Fuca, que eles falam, ó, dá até para ver aqui, ó, tá vendo o limite da plaquinha? O limite da plaquinha Juan de Fuca, que também está se aproximando, né, do continente norte-americano. E aqui você tem as Aleutas, né, sendo exprimidas aqui. Então, no caso, as Ilhas Aleutas, aqui, esse negócio do Alasca, está subindo. Né? Então, se elevando porque está tendo um encontro de placa aqui, mas numa velocidade menor. Deixa eu ver aqui outra coisa legal. Ó, e você vê que também está se afastando a placa de Cocos. Ó. A placa de Cocos, que é essa daqui, em que você tem o istmo do Panamá do lado oeste, né, do lado do Pacífico, ela também está se aproximando, ou seja, o istmo está levantando. O istmo está levantando. Ao mesmo tempo que o Caribe também está sendo exprimido. Então a placa do Caribe está sendo exprimida dos dois lados. Ó. Ela está sendo exprimida por aqui e ela está sendo exprimida pelo outro lado que está se afastando. Então a placa do Caribe está sendo exprimida. E no nosso caso também, né? A América do Sul também está sendo exprimida. E a América do Norte um pedaço. Pelo menos o pedaço de baixo aqui da América do Norte, tá vendo? Por isso que você tem aqui as elevações das montanhas rochosas, né, no hemisfério norte, e dos Andes no hemisfério sul. Vamos para o outro lado, então, agora. Tá aqui Madagascar e África, que já separou faz muito tempo. A Índia, com a placa que
foi separando para o norte, né? E está se afastando ainda. O Oceano Índico está sendo aberto. Assim como esse oceano que separa a Antártica da África também está aumentando. Aqui o oceano que separa a Austrália da África, também, da Antártica, também está aumentando. E aí você tem, então, a placa antártica sendo exprimida de alguma forma também. Você vê aqui, você tem a plaquinha da Escócia, né? A plaquinha de Escócia, que é só esse tequinho aqui de placa, né? Uma coisinha bem pequenininha. E vale lembrar que você tem uma cordilheira no meio da Antártica, uma cordilheira, que é a Cordilheira Mesoantártica, que a Antártica também, tecnicamente, são 2 continentes, né? Ó, tecnicamente, também são 2... Ó, tá vendo aqui, ó? Tecnicamente, você tem a West Antártica e a East Antártica. Deixa eu abrir a imagem no novo separador aqui e pegar essa daqui também num novo separador, que é mais fácil. Ó, tá vendo? Você tem aqui, ó, a West Antártica desse lado e a East Antártica. Você tem as montanhas transantárticas aqui, né, cortando no meio. Vários picos aqui, ó, onde tem os encontros da placa tectônica. Você tem essa placa da Escócia aqui, né, essa Scotia, né, placa, né, a plate. E a placa antártica que está se movimentando. Deixa eu ver aqui. Nossa, que mapinha pequenininho. Para que lado está indo a placa da Antártica? Tá vendo? Ela está se afastando da placa africana e da placa da Austrália. E ela está se aproximando da placa de Nazca, né, e da placa do Pacífico. E aí vamos dar uma outra olhada aqui para esse lado. Ah, é que aqui esse mapa aqui do assoalho não vai ficar legal para ver. Agora vai ser uma coisa mais fácil mostrar aqui. Eu queria mostrar no Google Earth. Ele é um pouco mais devagar, mas vai nele. Agora, dá uma olhada. Aqui você tem todas as áreas, né, de fundo oceânico aparecendo. E as áreas de plataforma continental. Então você tem aqui a plataforma continental, aqui onde está o Senegal e a Gâmbia, né, e aqui a Guiné-Bissau. Você tem aqui essa plataforma continental aqui onde estão as Guianas e o norte do Amapá e Pará aqui. Então essa plataforma continental aqui embaixo. Né? E você consegue ver as divisões das placas. Então a placa de Escócia, que eu estava falando para vocês, ela está aqui, ó. Tá dando para ver direitinho, separando a América do Sul da Antártica, beleza? E você tem ilhas exatamente nesse encontro de placas. Então você tem aqui as ilhas, acho que são as Ilhas Sanduíche, isso daqui. Pô, quais são essas ilhas aqui, rapaz? Ah, tá aqui, ó, Ilha Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul. Acho que é isso aqui mesmo. Acho que são essas ilhas aqui. Enfim, você tem todas essas ilhas aqui da Antártica, que estão aqui perto da península, tá? Que são nessa divisão dessa placa. E aqui você tem a placa da Antártida, a placa da América do Sul e da África separando, e durante essas quebras e essas estrias aqui que foi se formando, vão aparecendo aqui essas atividades vulcânicas formando essas linhas de ilhas, né? Que estão aqui aparecendo, né? E essas linhas de ilha, que isso aqui é formação vulcânica, né? Que vai acontecendo durante o processo de quebra. O platô Kerguelen também, né? Como eu mostrei, o platô Kerguelen, no caso, é mais interessante até porque... Onde está? Está aqui embaixo. Porque ele tem a ver também com a quebra da placa da América, da Austrália e da Antártica, né? Então está aqui a divisão entre elas, ó. Antártica e Austrália. Aqui a separação. E aqui está marcado a Ilha Sampo. Ah, é aqui, ó, Ilha Sampo que eu tinha marcado. Olha que legal, eu marquei a Ilha Sampo aqui, que eu tinha feito o vídeo das ilhas lá. Ó, que interessante. Aqui, esse marcador sem título aqui, fui eu que tinha feito. Ó. E aí, você tem aqui também, nesse encontro aqui, a separação de Madagascar, da placa de Madagascar e África, né? No caso da placa africana e de Madagascar, né? Porque o grande ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui era a antiga divisão de placas entre a África e Madagascar, ó. Tá vendo que é uma área que a crosta é um pouco mais afundada aqui? Só que não existe mais essa divisão. Essas placas fusionaram, podemos dizer assim, de alguma forma. Em compensação, a placa africana e essa placa aqui da Antártica, está aqui o assoalho oceânico, né, separando aqui nessa cadeia aqui, toda com as estrias, e muito mais recente, né? Muito mais recente. E aí, olha que interessante. Vamos pegar aqui a placa das Filipinas. Isso daqui é muito evidente. Ó. Aqui estamos a placa das Filipinas. Vocês estão vendo que aqui você tem uma área bem escura, e é praticamente como se fosse uma dobra, uma borda. Aqui, ó, uma borda de um abismo, digamos assim, bem aqui na lateral das Filipinas, né?
E do outro lado, né? Então é como se fosse realmente uma dobrinha, assim, né? Você pegasse um pedaço de papel aqui, né? Pegasse um pedaço de papel e fizesse isso aqui, né? Algo nesse sentido, né? E do outro lado, você também tem aqui, ó, a Ilha de Guam, as Ilhas Marianas do Norte, né? Aqui. E você também tem como se fosse uma barriga aqui, né? Outra coisa. Aqui tem mais um zíperzinho aqui quebrando. E aqui sempre ilhas exatamente, não é por acaso, as ilhas exatamente nessas partes de quebra. Então aqui tá Palau, isso aqui deve ser da Micronésia. Colônia, isso aqui é a área da Micronésia. Né? Aqui são as Ilhas Marianas do Norte, Ilha de Guam. E você tem essa divisão. E aqui para cima vai o Japão e todas as ilhas Ryukyu aqui, né? O arquipélago de Ryukyu, né? Okinawa tá aqui, né? Se não me engano. Onde está Okinawa? Tá aqui, ó. Então você vai vendo toda essa divisão aqui. Você tem aqui a placa das Filipinas. Vamos abrir de novo aquele desenho. Aqui, ó. Vamos abrir de novo aqui. Olha o que está acontecendo com a placa das Filipinas. Você está vendo a placa do Pacífico empurrando, entrando embaixo da placa das Filipinas. E a placa das Filipinas empurrando, entrando embaixo da placa ali, né, onde fica a Indonésia e essa região. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó, as setas mostrando aqui a placa do Pacífico entrando por baixo da placa das Filipinas e a placa das Filipinas forçando para baixo a região de Sunda. Olha aí, a região de Sunda, que é parte da placa da Ásia mesmo, parte da placa da Ásia. Mas olha que interessante como você consegue enxergar para onde que a placa está indo, sem você precisar nem medir as questões sísmicas, as questões de datação e todos esses lances, as questões de energia e de magnetismo, você consegue ver até pela dobra aonde que a coisa está indo. E, obviamente, empurrando o Japão aqui também para cima, né? O Japão está no encontro de 3 placas, né? A placa da Ásia, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Por isso que o Japão tem muito terremoto também, muito vulcão. Né, porque ele está numa região, do ponto de vista tectônico, uma região muito ativa. Né? E olha que legal aqui, ó. Eu vou tentar deixar na posição que a gente reconhece melhor. Mas olha que legal aqui. Você tem a separação da placa da Ásia. Eu já tinha mostrado isso aqui, né? A placa da Europa, da placa da América do Norte, né? No caso da Groenlândia. E ela continua para cima aqui, ó. A América do Norte e a placa asiática se separando por aqui. Dá para enxergar direitinho o zíper, ó, que se formou aqui. Então isso é um troço muito legal. Vamos ver aqui o rift africano. Se dá para ver direitinho a placa. Ó. Aqui dá para ver direitinho a placa da Arábia separando da placa da América da África, né? Ó, aqui, da Somália. E aqui dá para ver, ó, a quebra vindo para cá. E aí em terra fica mais difícil, né, de você enxergar. Mas o rift é aqui, ó. Tá vendo? Tem como eu tirar as fronteiras? Tá aqui, ó. O rift é essa continuação dos lagos aqui, ó. Esse aqui é o Lago Malawi, esse aqui é o Lago Vitória, esse aqui é o Lago Tanganica. Ó, tá vendo como dá pra ver o rift direitinho, aonde tá abrindo a África no meio? E vem até aqui, ó. Aí, vem por aqui, tem essas cadeias de montanha aqui no meio da Etiópia, ó, tem outro lago aqui, ó. Tem aqui essa coisa na Etiópia e, puf, tá aqui a divisão também aqui, ó. Aqui é a Ilha Socotra. Tem gente que é a favor, eu sou contra. Eu sou muito engraçado. Então você tem essa divisão aqui dessa placa para outra. Olha que coisa legal. E aí tinha uma última coisa que eu queria falar para vocês. Será que já tá na hora de eu falar essa última coisa? A plataforma continental eu nunca canso de ver isso daqui, né? A plataforma continental da Austrália e da Nova Guiné, mostrando que, na verdade, isso aqui é um continente só, né? E a Tasmânia também. A Zelândia, eu tenho um vídeo falando da Zelândia, que é o continente submerso, né? Olha o tamanho da Zelândia, né? Tá tudo embaixo d'água, só Nova Zelândia e meia dúzia de ilha. Tá imerso. A placa do Pacífico entrando embaixo aqui também, da placa da Austrália, olha que interessante. E aí você vai olhar aqui os vetores. Tá aqui, ó. A placa do Pacífico entrando embaixo da Austrália, aqui em cima da Nova Zelândia, e ela esfregando, no caso, embaixo, né, e não entrando embaixo, e no sul, né, da Nova Zelândia. Que interessante, né? Como diz o Serjão, né? A Terra, cara. A Terra é um planeta vivo, cara.
E esse aqui é isso que as pessoas não entendem, cara. A Terra é um planeta vivo, cara. Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é muito interessante. Vamos aqui no Oceano Pacífico. A gente tem 2 microplaquinhas no Oceano Pacífico, que são muito interessantes, porque a gente consegue vê-las daqui. Essa microplaquinha aqui de baixo, que não tá nem o nome dessa maldita aqui, chama Easter Plate, ou seja, a plaquinha da Páscoa, e a Juan Fernandes Plate. E aí, são essas 2 plaquinhas aqui, você fica esperto. Tá dando pra ver aqui a plaquinha, ó. Tá dando pra ver aqui? E ó como você tem uma linha de montanhas também aqui, ó, que foi acompanhando o crescimento da placa. Ó a divisão da placa aqui embaixo e aqui tem uma plaquinha. Aí vamos nos aproximando aqui. Olha o que a gente tem aqui na plaquinha. Olha o que a gente tem aqui na plaquinha. Rapa Nui. Ilha de Páscoa. Bem no meio da plaquinha. Olha que legal. E aí você observa como que a Polinésia não é aleatória. A Polinésia é uma linha aqui, ó, de cadeia de montanhas que vai seguindo o crescimento das placas. Então você tem aqui isso, essa aqui é a placa de Rapa Nui, embaixo tem essa Juan Fernandes, a placa de Juan Fernandes, que é isso aqui, que eu acho que não tem nenhuma ilha emersa aqui. Porém, você tem, olha, a divisão da placa de Nazca, que legal, a placa de Nazca separando da placa sul-americana. Aqui você tem as ilhas, ó. Aqui você tem umas ilhas, mas elas estão no meio da placa, ó. Mas aqui, ó o caminho de vulcanismo que foi feito enquanto estava crescendo. E aí você olha para cá, outra dobra. O Chile não tem plataforma continental. Olha que impressionante, tá aqui os Andes crescidos. E aqui, cara, buracão, olha, uma fenda, um rasgo no planeta, que é uma placa tectônica entrando embaixo da outra, velho. Você consegue visualizar isso via satélite, mano. Apesar de que, eu já vou explicar, né, como que a gente consegue fazer essas imagens aqui, né? Boa parte disso aqui é batimetria, né? Ou seja, você vai medindo, né? Você põe uma corda, né, no caso, é uma coisa mais especializada, né? Você põe uma corda, vai até o fundo do oceano e puxa, e aí você consegue ter noção da profundidade. Cara, é assim, isso é muito, muito interessante. E aí também, o mesmo efeito, né? Uma placa entrando embaixo da outra. Então, uma placa fica mais... forma isso aqui, né? Forma uma coisa meio assim, né? Vocês estão vendo? Só que aí, no caso, isso aqui são 2 placas diferentes, mas você forma esse tipo de coisa. E aí, aqui onde está mais alto são os Andes. Então, é isso que você consegue ver aqui no mapa. Perfeitamente, tá vendo? O Chile sem plataforma continental, praticamente. No Chile, você pega um barquinho, pluf, já tá em alto mar, né? Já tá no oceano. Mas olha que legal, você tem aqui, então, essa coisa aqui. Olha que bacana, cara. Você tem a coisa subindo aqui pra América Central, né? E você tem a placa de Cocos, né? Que eu tava falando pra vocês, que é a placa do istmo, né? Da América Central, só que tá aqui, ó, Cocos Plate. Olha que bacana. Você olha a placa de Cocos, que ela está entrando, né, em direção à placa do Caribe, né? Então tudo isso daqui é a placa de Cocos. E você tem uma divisão de placa aqui, bem perto do Panamá, que vem por aqui, tá. Ela passa por cima dessas ilhas aqui, ó que legal. Cara, como isso é legal, mano. Coisa da hora. Galápagos, o arquipélago vulcânico, né? Ou seja, é uma área de atividade vulcânica aqui. E você tem, né, muito perto do encontro da placa de Cocos com a placa de Nazca. Ó. Não é por acaso, não é por acaso. Então isso é um troço muito legal. Você consegue ver os zíperes que se formam no planeta, cara, na superfície do planeta, onde a crosta é mais frágil. E ela consegue. E aqui, ó, a placa da Índia, que entrou com tudo no meio da Ásia, ó. O legal é que aqui o Google Earth dá uma certa profundidade para a coisa, né? Olha o Himalaia bem alto, assim, né? O encontro das 2 placas, fora do oceano.
Olha como amassou aqui. Olha como o Paquistão e o Irã aqui, eles são puxados para cima aqui, ó, nesse pedaço aqui, né? Porque olha aqui, dá para ver direitinho como que a placa, né, foi mudando o relevo dessa região, como ele é puxado aqui, ó, como se fosse literalmente uma tela de guache, assim, você passasse o dedo e empurrasse para cima, né? É uma coisa muito louca, cara. São os dobramentos. Dá para ver direitinho a rocha dobrando. Onde ela dobrou e como ela dobrou. Dá para ver direitinho. Não vai falar que rocha não dobra. Minha nossa. E quem perguntou do Toba, né, ó, tá aqui a margem, né, da placa da Ásia, né, que tá por cima, né, da placa indo-australiana, né, que tá, a placa indo-australiana está entrando por baixo aqui da placa da Ásia. O Toba é esse lago aqui, ó. É muito fácil de ver o Toba. É muito fácil. Ele é bem evidente. Peraí. Esse aqui é o Lago Toba. Parece um olho. O olho do Toba. E aqui no meio é o vulcão. O vulcão é essa área central, tá vendo? Tudo isso daqui em volta é a área da desolação de Smog aqui, a desolação do Toba. É o que explodiu do Toba. Então tá aqui, ó. Você sempre vê. Você chega aqui na ilha de Sumatra, você olha o olho. É um grande olho. Aqui, no norte de Sumatra. Este é o olho do Toba. Você pode ter a garantia que você vai achar sempre. O Toba você não perde. O Toba no mapa, o Toba você não perde. Você pode ter certeza. Pois bem, então vamos lá. Chega de brincadeiras. Vamos até a casa do Coringa. Mas enfim, aí agora eu quero falar para vocês a última coisa. Vocês vão olhar aqui o mapa e vocês vão ver que além daquelas plaquinhas que eu mostrei aqui, além do zíper, né, com todas essas fraturas, essas estrias de crescimento aqui, né, de afastamento das placas, toda essa parte quebrada aqui, meio quadrada, e aqui a plaquinha de Rapa Nui, a plaquinha da Galápagos e tal. Você vê que também tem esses riscos aqui, ó. Tá vendo que tem esses riscos no meio? Parece que tem parece cicatriz, parece arranhado de gato, né? Arranhado de gato. Fica parecendo aqui até... O que são esses arranhados de gato que você tem aqui em cima do Oceano Pacífico? Aqui, ó, tem uns 3 arranhados de gato aqui também. Aqui embaixo, ó, aqui tem um arranhado... Ó, tá vendo? Flup, vem pra cá, corta lá de cima pra baixo. O que são esses arranhados aqui, cara? Pô, o que é esse negócio? Não tô entendendo nada. Eu vou chegar cada vez mais perto pra vocês verem. Nessa distância aqui, olha o que parece ser isso aqui. Isso aqui é uma diferença de resolução. Aqui é tudo meio embaçado. E isso aqui não. Aqui tá tudo hiper detalhado, ó. Tá vendo? Muito melhor a resolução, ó. Dá para ver direitinho. O que é a diferença? Métodos. Métodos de coleta de dados. Onde você está vendo essa resolução menor são os dados via satélite, que elas não têm como ter uma resolução tão boa assim nesse sentido. E também tem a questão de batimetria também, né? O jeito antigo, né? O jeito arcaico. Essas linhas aqui, essas são as linhas de barcos que vão fazendo o rastreamento da topografia submarina. Então o barco sai daqui, né, o navio sai daqui e ele faz uma linha reta de um ponto a outro. Ele consegue fazer um mapeamento muito mais detalhado por causa dos aparelhos que ele carrega, né, que se não me engano deve ser sonar, né? Você vai lá, bate e volta e você sabe direitinho a topografia, né? E você vai fazendo isso. Ó, aqui os caras conseguiram fazer um borrocão grande aqui, ó. Os caras vasculharam bem esse pedaço. Aqui você tem todas essas linhas partindo daqui. Então os barcos devem ter ficado por aqui, devem ter feito um mapeamento mais detalhado por aqui, pelo esse pedaço, e depois foram partindo, indo para os cantos, ó. Então, onde eles passam, há um mapeamento mais detalhado. E aí é por isso que a gente consegue ver essas linhas aqui. Elas não têm nada a ver com a parte tectônica. É uma limitação tecnológica. Ó, uma resolução muito maior aqui, uma resolução muito menor aqui do lado.
Então, isso daqui não é uma característica geográfica, isso aqui é uma característica tecnológica, de como a gente faz a coleta dos dados. Aí, ó, aqui todas as ilhas do litoral brasileiro. Ilhas não, ilhas emersas e não. É que não, ilha só pode ser emersa, né? Mas todos os picos de montanhas do litoral brasileiro, né? De origem vulcânica, né? Todos eles de origem vulcânica. E alguns emersos, como por exemplo, Fernando de Noronha. Isso aqui é o quê? Tá aqui, ó. Atol das Rocas. Ó, Rocas Atol. Tá aqui Atol das Rocas. Aqui, Fernando de Noronha, Vila dos Remédios, aqui, ó, em Fernando de Noronha. Aí, se você for mais para lá, você vai achar o Penedo de São Pedro e São Paulo. Onde estão os Penedos? Eles estão muito afastados, eles estão quase na dorsal mesoatlântica. Tá aqui. Não, não é aqui. Difícil esse joguinho, hein? Ah, tá aqui. Penedo de São Pedro e São Paulo. Tá aqui, ó. E aí, olha a distância, que já fica exatamente na dorsal mesoatlântica, tá vendo? O Brasil tem um território na dorsal mesoatlântica. Olha assim, ó, na dorsal mesoceânica, aqui, que são Penedo de São Pedro e São Paulo. Mas olha que interessante, todas essas ilhas, essas montanhas aqui submarinas, elas foram surgindo enquanto a coisa foi se afastando, enquanto as placas foram se afastando. E olha que interessante, olha aqui o fluxo. Você consegue ver direitinho nessa sequência de ilhas aqui, que leva até a Ilha da Trindade, se não me engano, ou é Abrolhos aqui? Acho que é aquele da Trindade, né? Aí, ó, o exército não deixa a gente saber onde está aqui. Trindade, é. Mas aí você vê aqui a plataforma continental e a linha de montanhas que foram se formando com a quebra, né, da placa, né? E todas essas coisas aqui crescendo. Cara, isso é muito legal, muito legal. Bom, gente. E deixa eu ver, essa aqui é Tristão da Cunha? Não. Aí a Ilha Ascensão? Acho que é a Ilha Ascensão, é. Não sei se vocês gostaram, aparentemente gostaram, tem 1.440 pessoas assistindo aqui. Era mais ou menos esse tipo de coisa que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Que eu tinha separado. Eu separei mais coisa para mostrar em outro vídeo, que talvez eu faça uma live também, né? Para mostrar essas outras coisas que eu queria. Acho que foi interessante falar um pouco sobre essas coisas. Eu vou ver se eu consigo fazer umas lives mais interativas nesse sentido, né? Daqui pra frente, mostrando coisas que eu acho legal, que eu acho interessante, que eu olho às vezes na coisa. E que tem algum conteúdo científico, né? Pra ver se isso gera aí uma coisa um pouco mais... um pouco de conteúdo, né? Pra gerar uma coisa um pouco mais interessante do que ficar só respondendo pergunta e tal. Eu acho que é legal sempre trazer alguma coisa que não é toda semana que eu tenho condições. Essa semana eu consegui bolar aqui uma coisa que eu queria fazer desde antes de ir pro Piauí, mas não deu. E acabou juntando depois com o meu pedido aí de verba para conseguir comprar o celular e o laptop, beleza? Então agora sim eu vou responder as perguntas de vocês e vou ver aqui o que vocês estão fazendo, tá bom? E inclusive algumas que são muito interessantes.